Continue ligado. Vem aí a próxima atração. Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. A Rádio Fonte de Central Carapina. A Rádio Cultura de Jardim Carapina. A Rádio Popular 3 de Novo Horizonte. A Rádio Popular 2 de Planalto Serrano. A Rádio Educadora Talento de Palmeiras. E Rádio Ilha de Tabuazeiro. Formação de rede para a transmissão do programa Falando de Jesus. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Agora a Rede Popular de Rádios apresenta o programa Pai, Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende.
Rede Popular de Rádio, agora na Serra, são 17 horas e 56 minutos, 17h56. Uma excelente tarde para você, meu amigo, para você, minha amiga, para você que nos ouve em qualquer lugar do Espírito Santo, a você que neste momento está conectado conosco através dos sites da rádio que estão afiliadas ao programa Falando de Jesus. Desde já a Deus toda a honra e toda a glória, a Deus Pai que realmente permitiu, a Deus Filho, em nome de Jesus, agradeço pela vontade dele e pelo seu Santo Espírito Santo. Mais uma vez nós estamos aqui para apresentar o programa Falando de Jesus, entrando em rede nacional daqui do estúdio central da Rede Popular do bairro de Taquarão, Serra e Espírito Santo, Brasil, para todo o planeta Terra. Desde já, uma excelente tarde a você que está no ponto de ônibus, indo para a sua residência, a você que está indo para o seu trabalho, a você que está chegando do seu trabalho, exatamente fazendo a sua caminhada, mas aonde possa chegar a nossa voz, em qualquer lugar que você for, que realmente o Santo Espírito de Deus possa estar com você nessa tarde maravilhosa, que o Senhor Deus, Criador do céu e da terra e de todas as coisas, permitiu tanto para mim quanto para você. Estamos começando mais uma programação do programa Falando de Jesus, aguardando a chegada do mensageiro, que até agora nós ainda não conseguimos falar com ele, ok? Então, mas a você que está conectado, a você que está nas praças públicas, a você que está no ponto de ônibus, a você que está no comércio, a você que está em sua residência, a você em qualquer lugar que possa estar já esperando a palavra de Deus, não se preocupe, porque o Deus que eu creio, o Deus que eu acredito, o Deus que eu professo a fé, Ele jamais deixará nós órfãos, jamais Ele deixará nós sem a sua palavra, sem a sua exatamente a unção. Ok? Nós não sabemos qual é a razão, qual é o motivo, mas vamos estar guardando dentro do nosso horário a chegada do mensageiro, ao qual está agendado com uma semana de antecedência e assim também foi confirmado. Nós aqui fazemos exatamente a nossa parte. Deus, exatamente Ele fala, faça a sua parte que a minha eu farei. E a nós aqui estamos com a graça de Deus exatamente diante de todos os problemas que o Brasil passa, que o mundo passa, que o município passa, que o estado passa, ou que a cidade passa, ou até mesmo que eu venha passar. Mas eu peço sempre permissão a Deus que todos os problemas a cada dia na nossa vida, que Deus dê sabedoria tanto a mim quanto a você para resolvê-lo, mas resolvê-la de uma forma verdadeira, resolver de uma forma sincera, resolver de uma forma honesta, resolver de uma forma que você possa testemunhar o Deus vivo, o qual você crê, o qual você acredita. Não adianta nós, diante das nossas situações, nós mentirmos para o A, mentir para o B, mentir para o C, para nós sairmos de umas situações difíceis, até momentos como está passando o país. Mas é melhor você falar sim, sim para uma pessoa e falar não, não para outra, porque Deus exatamente vai confirmar a sua palavra, Deus vai testificar a sua verdade. Porque não adianta você falar que não tem dinheiro e você tem. Não adianta você falar que tem e não tem. Não adianta você fazer nada exatamente aos olhos dos homens que você vai enganá-lo. Mas a Deus você não consegue enganar, ok? Agora na Serra são 18 horas, essa lua maravilhosa do dia está aqui sobre o nosso rosto, ok? Exatamente, estamos ali com ainda aquele pano. Ainda estamos com aquele pano há 2 anos e 3 meses, mas pela honra e glória de Deus, e um dia, em nome de Jesus, aquele pano vai sair daquela vidraça e vai poder entrar uma cortina, vai poder entrar um banner, alguma coisa ali, para que esse horário que o homem o qual criou, ok, que é o horário de verão, o sol possa não estar à frente da nossa recepção, à frente da nossa. Você que está nos assistindo ao vivo, com certeza você percebe aí do seu vídeo, ok, pela TV Popular, você percebe que há uma luminosidade a mais, até realmente o sol fazendo fundo aqui com o estúdio da Rede Popular. Mas somos gratos a Deus, porque o mais importante aqui não é o sol, o mais importante não é o pano, o mais importante não é o estúdio, mas o mais importante neste momento
é a palavra de Deus que vai chegar em mais de 50 comunidades, ao ouvido das pessoas, para aquelas que estão na praça, sentado, tomando aí aquela sombra, aquele ventinho gostoso, mas vai estar acompanhada com a palavra abençoada que o Deus vai trazer para nós. Quero aproveitar este momento e mandar um abraço para todos os ouvintes da rádio, do site da Rádio Popular, a todos os ouvintes do site que está ouvindo a Rádio DigiGospel em conexão conosco aqui, e também vamos estar confirmando em Deus hoje, com certeza, vamos estar confirmando em Deus, com o cantor aqui, a cantora, né, que abriu a programação, a Vanessa Reis, Enquanto Eu Não Te Ouvi. Então, hoje Deus permitiu que eu pudesse ouvir exatamente que a Rádio culturaes.com.br, ela está em conexão com o programa Falando Jesus, também transmitindo para todo o planeta Terra. É assim, então a gente espera o tempo certo, na hora certa para ouvir. Então Deus quis assim e assim está confirmado. Então estamos com mais uma rádio afiliada ao programa Falando de Jesus. Que toda honra e toda glória seja para Deus e que Deus possa abençoar os seus proprietários, os seus diretores, abençoar a sua casa e também os seus patrocinadores. Agora na Serra são 18 horas e 2 minutos, então vamos iniciar a nossa oração, agradecendo a Deus por mais esse dia até aqui o Senhor tem nos ajudado, por mais esse dia que o Senhor tem permitido, tanto eu quanto você, possa estar sobre a planta dos pés, possa estar com os ouvidos bem abertos e também com o coração firmado no céu, porque o céu é o trono do nosso Deus vivo. Ó Deus que estás nos céus, Senhor, arquiteto do universo, Deus que criaste o homem em toda a sua natureza. Obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possas, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar. Renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável, que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Família começa em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois.
Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida. Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Eleve sua mente a Deus neste momento e ouça a palavra de Deus com o mensageiro desta noite. A partir de agora, no programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus? Atos capítulo 10, versículo 1 diz assim a palavra do Senhor. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus.
Este, quase a hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de mim. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deveis fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e um piedoso soldado dos que estavam a seu serviço, e havendo-lhe contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo eles seu caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar quase à hora 6. E tendo fome quis comer, e enquanto lhe preparava, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentido, e viu o céu aberto que descia um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu, e foi-lhe dirigida uma voz: Levanta, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isto por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu. Estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que ele tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntou pela casa de Simão, e chamando perguntaram-lhe Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: Eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce, e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja pode estar sentada em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Queridos, olha, nós temos que aprender algumas coisas importantes na palavra de Deus. Amém? A palavra do Senhor diz assim: Toda vara em mim que produz fruto, pode para que dê mais fruto. Essa questão da vara em mim, são aqueles que foram enxertados em Cristo. Você entende isso lendo Romanos 11. Você também não vai entender Romanos 11 se você não ler, não é isso? A divisão das 2 casas, que o Senhor juntou os povos. Não tem mais judeu, não tem mais gentil, todos são um só em Cristo. Amém? Mas, quando fomos enxertados em Cristo, passamos a ser povo de Deus. O Senhor fala que aquela vara que foi enxertado nele, aquela vara em mim, que não produz frutos, ela é cortada e lançada fora, e esse fora é no fogo. Amados irmãos, você já viu um pé de abacate da manga? Quem já viu, diga amém. Ninguém viu o pé de abacate da manga? Mas você já viu, isso é comum, goiabeira da caju. Também ninguém viu? Então, queridos, goiabeira da goiaba, abacateiro da abacate. Se o Senhor fala que eu tenho que dar fruto, eu tenho que gerar o quê? Vida. Jesus gerou o que em mim? Vida. Eu tenho que gerar o que através da palavra do Senhor? Vida. Amém? Então, quando ele fala toda vara em mim que produz fruto, ele está traduzindo da seguinte maneira: toda pessoa que se converteu a mim, que ganha almas, eu derramo mais do meu espírito, eu capacito cada vez mais a ganhar mais almas. Mas aquele que não ganha alma, aquele que enterra o talento, aquele que não abre a boca para orar pelas pessoas, aquele que não sai para evangelizar, este será cortado e lançado fora onde? No fogo. Eu aprendo que eu tendo que evangelizar é critério de salvação. Tem uma palavra na Bíblia que as pessoas não entendem muito. Ela fala que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Os tímidos não herdarão o reino dos céus. Por quê? Você vai condenar o tímido porque ele é tímido? Não, porque o tímido nunca vai orar por alguém. O tímido, ele nunca vai pregar por alguém. Se o tímido vê uma pessoa manifestada na rua, ele não vai estender a mão para orar por ela. Ele não vai, amados irmãos. Mas o tímido também, ele tem uma característica. Quando a gente prega e Deus usa, quem falou foi o Espírito. Quando a gente estende a mão e um demônio é expulso, quem operou foi o Espírito. Amém, queridos? Quando a gente estende a mão e uma pessoa é curada, quem operou foi o Espírito. Então significa que quando você está cheio do Espírito, não vai prevalecer a característica da timidez, vai prevalecer a característica do Espírito Santo de Deus. Então quando você está cheio do Espírito, o Espírito te impulsiona a pregar, o Espírito te impulsiona a fazer a obra, o Espírito te impulsiona a buscar a face do Senhor. E tem muitas pessoas que querem fazer a obra de Deus.
Tem muitas pessoas que querem pregar, tem muitas pessoas que querem orar, tem muitas pessoas que querem fazer algo para Deus, que querem ser útil na obra de Deus, mas entenda bem, aprenda uma coisa: Deus, Ele não conta com aquelas pessoas que são muito ocupadas. Traduz isso para mim, pastor, porque está esquisito o jeito que o senhor está falando. Entenda bem, eu sou muito ocupado, eu trabalho muito. Eu sou muito ocupado, né? Isso, eu saio muito, eu viajo muito. Então a minha ocupação não permite que eu venha orar. A minha ocupação não permite que eu venha buscar a face do Senhor. A minha ocupação não permite que eu venha examinar a Escritura. Sabe qual a maior dificuldade de uma pessoa evangelizar outra? A maior dificuldade é que a palavra fala que a boca fala do que o coração está cheio. A pessoa se enche de novela, se enche de Facebook, se enche de WhatsApp, se enche de piada, de filmes. Ela não se enche da palavra. Quando ela vai pregar o evangelho para alguém, ela vai abrir a boca para pregar o quê? Agora, se enche da palavra. O Senhor faz alusão à palavra dele como uma fonte de água viva. Se creres em mim, como revela as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Compra uma casa, compra um terreno que passa um riacho nos fundos e tenta represar ele. Você vai represar, a água vai passar por cima. Tu não represa uma fonte de água. Então enche o teu coração da palavra. Enche. Tu vai andar no ônibus, a palavra vai querer pular do teu coração. Tu está na fila do mercado, ela vai querer pular no teu coração. O rapaz ligou interessado em comprar meu carro. Ele não comprou meu carro, mas estou evangelizando ele. O rapaz está maravilhado, impactado e vai vir no culto. Por quê? Porque a sede de você pregar, de você falar, porque a palavra está dentro do seu coração. E a palavra fala que você tem que ser cheio da palavra para ensinar, exortar e convencer os contradizentes. Então é necessário que haja tempo para ler a palavra, é necessário que haja tempo para orar, é necessário que haja tempo para congregar, é necessário que haja tempo. Por que, pastor, o senhor está falando isso? Porque observa que o Senhor aqui tem duas situações, uma de um lado da cidade, outra do outro lado da cidade. Na verdade, uma do lado do mar, outra lá do outro lado. Uma em que um homem estava querendo conhecer Deus. Ele sabia que existia um Deus. Ele orava de coração sincero. Ele ajudava as pessoas que estavam à volta dele. E ele tinha sede de conhecer Deus. E a palavra fala que o anjo do Senhor se revela para ele e fala assim, ó, chama Pedro, vai na casa de um Simão Curtidor, chama Pedro que está lá em Jope, e Pedro vai te dizer tudo quanto você tem que fazer. Ou seja, você quer me conhecer, você quer você quer andar na minha presença, então tem um homem que eu ensinei, tem um homem que eu capacitei, este homem vai te mostrar como que é ser um cristão. Louvado seja o nome do Senhor. E automaticamente, quase que no mesmo tempo, Pedro, ele tinha ido para o telhado fazer o quê? Por que Pedro foi para o telhado? Para ninguém tirar a atenção dele. Sabia que tem pessoa que quer orar com a televisão ligada? Tem pessoa que quer orar ao telefone. Ele para a oração para atender o WhatsApp. Tem pessoa que quer orar no Facebook. Tem pessoa que quer orar botar música. Ele bota o louvor e quer orar cantando louvor. Não, Pedro subiu para o telhado para que não tivesse nada que viesse tirar a sua atenção. Pedro estava no telhado orando pelo quê? A Bíblia não diz. Mas se você analisar o contexto, você vai entender. Você vai saber o que Pedro estava pedindo a Deus. Senhor, dai-me almas. Dai-me oportunidade de levar a tua palavra. Dá-me oportunidade de levar o teu evangelho, Senhor. Dá-me uma experiência viva, dá-me uma experiência real, Senhor Deus. Me conduza, me direciona, meu Pai, para que eu possa engrandecer o teu nome aonde eu pisar a planta do meu pé, aleluia. Então Pedro estava buscando a face do Senhor, Pedro estava buscando a oportunidade, Pedro estava buscando, amados irmãos, a face de um Deus que Pedro sabia que ia enchê-lo, que ia capacitá-lo e ia enviá-lo. Então o Senhor deu a oportunidade àquele que estava buscando. Pedro tinha tempo para o Senhor. Senhor, olha, já passou o trabalho, Senhor, já passou a família. Não, Pedro não tinha família, não tinha. A palavra fala que o Senhor entrou dentro da casa de Pedro e curou a sua sogra que estava ardendo em febre. E o Senhor repreendeu a enfermidade. Quem conhece o texto, diga amém. Então Pedro tinha família. A palavra fala, não é só uma vez que Jesus chegou e Pedro estava fazendo o quê? Pescando. Então Pedro tinha trabalho. Então Pedro trabalhava, Pedro tinha família, mas Pedro buscava. Pedro orava. Quando o Senhor dá um duro discurso em João 6, todo mundo começa a se retirar. Aí o Senhor pergunta para os discípulos, queres vós também retirar-vos? Quem abre a boca e responde? Pedro. Senhor, para quem iremos? Nós. Se só tu tens as palavras de vida? Pedro não estava pelo carro, Pedro não estava pelo barco, Pedro não estava pelo peixe, Pedro não estava pela prosperidade, Pedro estava buscando o Senhor pela vida eterna. Só tu tens as palavras de vida eterna, e temos crido e conhecido que tu és o Cristo, Filho
de Deus. Eu quero falar uma coisa para você. Enquanto você crê somente em Cristo, enquanto você só crê nele, a possibilidade de você se desviar é muito grande. Que isso, pastor? Eu não concordo. Você pergunta um macumbeiro se ele crê em Cristo. O que ele vai responder? Creio. Você pergunta um camarada que acabou de matar um camarada, jogou dentro do micro-ondas lá dentro dos pneus, tacou fogo com gasolina, outro esquartejou, fez tudo. Você crê em Deus? Ele vai dizer o quê? Creio. O que vai fazer você ser firme e constante na presença do Senhor é você conhecer Ele. De repente tinha muita gente ali que cria no Senhor, mas quando Ele deu um duro discurso, todo mundo se retirou. Mas só que tinha uns que não somente cria nele, mas que tinha conhecido o poder dele. Aí Pedro fala: para quem iremos nós? Nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Conhecemos que o Senhor cura, conhecemos que o Senhor liberta, conhecemos que o Senhor restaura, conhecemos que o Senhor prospera, conhecemos que o Senhor traz paz, que o Senhor traz gozo, que o Senhor traz equilíbrio à nossa alma e que o Senhor, aleluia, abrirá uma porta de salvação na glória para nós. Então, quando você conhece o poder de Deus, quando você tem uma experiência viva com Deus, queridos, aconteça o que acontecer na tua vida, tu permanece no caminho. Te dão pedrada no caminho, te dão chicotada no caminho, te jogam na prisão no caminho. E detalhe, você acha até prazer nas aflições, como Paulo disse: não sinto prazer somente, eu sinto prazer também nas tribulações, sinto prazer também nas aflições. E Paulo fala: estou por certo que nem altura, nem profundidade, nem presente, nem por fim, não é isso? Nem perigo, nem espada, nem fome, nem nudez, nem anjo, nem arcanjo, nenhuma criatura poderá me separar do amor de Deus. Está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Hoje, se fizer sol direto, o crente sai. Se chover, o crente sai, não é isso? Se comer pão puro, o crente sai. Se comer pão com manteiga, o crente sai. Tudo é motivo de... A mãe fritou o ovo com a gema mole igual a gema dura e sai da igreja. Tudo é motivo para sair da igreja. Por que as pessoas saem da igreja quando não conseguem o que elas querem? Porque elas estão na igreja pelos que elas querem, pelaquilo que é passageiro. Quando você está na igreja por causa de Cristo, tu perde o carro, continua com ele, perde a casa, continua com ele, perde o filho, continua com ele, perde o marido, continua com ele, perde tudo, igual Jó. Alguém chega para você e fala: maldição o teu Deus e morre. A tua resposta é: falas como um louco, porque eu servi Deus quando tinha tudo, por que eu não vou servi-lo agora que eu não tenho nada? Esse é o que ama Deus sobre todas as coisas. Esse ama Deus sobre todas as coisas. Esse, ele tem um alvo estabelecido no coração dele, e o alvo é Cristo, o alvo é a eternidade. Filipenses 3,13 fala: esqueço-me das coisas que para trás ficam, sigo-me para o alvo que me está proposto pelo prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Que prêmio é esse? Que vocação é essa? Eternidade. Eternidade. Então esse homem aqui, ele buscava: queres vós retirar-vos, para quem iremos nós? Esse é o Pedro. Um homem também que falhou, falhou, negou por 3 vezes, negou, mas Pedro sabia o que ele queria: eternidade. E a palavra fala: cairá o justo 7 vezes, ficará de pé, porque o alvo é eternidade. Mas aqui vimos 2 situações: um homem que tinha sede de conhecer a palavra, e um que tinha sede de pregar a palavra. A minha sede de pregar a palavra, ela tem que estar, amados irmãos, assimilada com a minha sede de orar, com a minha sede de ler a palavra, com a minha sede de conhecer Deus. A palavra fala em Oséias: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Então isso aqui é uma oportunidade que tem no texto, que o texto é farto. A gente prega esse texto aqui até amanhã e não se cansa e não falta revelação. Mas o que eu quero pregar é outra coisa dentro do texto. Não quero pregar sobre evangelização. Você sabe que tem que evangelizar, você sabe que tem que pregar a palavra. Amém? Você sabe que há um talento dentro de você e que você não pode enterrá-lo. Que tudo que o Senhor derramou sobre as nossas vidas, um dia Ele vai cobrar. Mas o que eu quero, amados irmãos, explorar do texto aqui é uma outra coisa. Assim, uma coisa boa para se explorar aqui. Cornélio, a palavra fala que ele fazia orações incessantes. Cornélio já buscava a Deus sem conhecê-lo. Cornélio não buscava a Deus, não é isso? Conhecendo que teve uma experiência. Ele viu que tinha um Deus. Não sabia como servi-lo, mas ele buscou até que o Senhor se manifestasse. O que acontece é que as pessoas não têm vida de oração, Vaninho. E aí a gente fala aqui da oração. Ela vai em casa e ora 5 minutos, 10 minutos. Ela ora 10 minutos, o joelho começa a doer, ela levanta, abre o olho para ver se acendeu alguma luz. Se apareceu algum anjo. É verdade. Ela faz silêncio para ver se vai escutar alguma voz. Deus não está falando comigo. Espera aí, querido, a gente está todo sujo, a gente está atolado até o pescoço de pecado. A gente não tem vida de oração. Aí começa a orar 5 minutos, a gente quer que Deus fale. Não, vai orando 5 minutos. Senhor, me revela minhas falhas.
Revela os meus erros, Senhor. Revela tudo quanto há em mim que não te glorifica, meu Pai amado. Vai me purificando, Senhor, me santificando com teu sangue, meu Pai amado. Porque eu sei, Senhor Deus, que cada pecado que eu tirar da minha vida é uma barreira que nos separa a menos, ó Pai. E que vai ter um tempo que eu vou ter um encontro vivo com o Senhor. E você vai orando e vai perseverando. Hoje hora 5, amanhã 10. Daqui a pouco tu está orando 1 hora. Daqui a pouco tu está chorando. Daqui a pouco tu já não ora mais para ver um anjo. Tu já não ora mais para escutar a voz. Tu ora porque você crê, meus queridos. E bem-aventurado quem não viu e creu. E quando você não ora, quando você ora para não ouvir uma voz, o teu foco não é ouvir uma voz, o teu foco não é ver uma luz, o teu foco, amados irmãos, é adorar, é orar, independente de ouvir, de ver, sabendo que ela vai chegar no trono de graça, você tem a convicção que a tua oração está chegando lá. É nesse momento que Deus se revela. Enquanto você orar para ver uma luz, enquanto você orar para ver um anjo, enquanto você orar para ver uma voz, tu não vai ver nada. Mas quando você orar porque você ama Cristo e quer ter um diálogo, uma intimidade com Ele, nesse momento é que as coisas acontecem. Você menos espera. Quarto acende, tem um anjo ali falando contigo. Você menos espera, está dormindo, algo bate em você, você abre o olho, não é opressão, não tem nada aqui, mas não é opressão porque eu estou em paz. É o anjo do Senhor falando, vai orar que eu quero falar contigo. É assim que acontece, é assim que funciona. Amém, queridos? Cornélio não tinha o conhecimento ainda, Vitor, mas buscava. Nós temos um certo conhecimento. Quem conhece Jeremias 33:3, diga amém? Então fala ele aí. Clama a mim e anunciar-te coisas grandes e firmes. Então o Senhor está falando que se clamar ele vai? Quem sabe disso, diga amém. Mas tu quer a resposta sem clamar. Hã? Mateus 6,6, quem conhece, diga amém. Então fala aí bem alto. E fala com o teu. E o Deus que vem em secreto te. As pessoas não querem parar um dia, desligar a televisão, desligar tudo, entrar num lugar oculto, reservado e buscar a face dele. Jeremias 29:13, me buscareis e me achareis quando buscar de todo o... Meu coração está na preocupação com a filha, com o filho, com o periquito, com o papagaio. Meu coração, eu estou orando rápido porque vai começar o programa. Eu estou orando rápido porque vai começar o futebol. Meu coração não está todo no Senhor. Quando você ora com o teu coração todo no Senhor, tu não se preocupa com nada. Não se preocupa com o tempo, não se preocupa com hora, não se preocupa com nada. Corre que o mundo vai explodir. Tu está ali tranquilo, se explodir eu estou na glória. Tem pressa. Amém? A gente vai para o shopping, não tem pressa. A gente vai para a praia, não tem pressa. Está no churrasco, não tem pressa. Tomar banho de piscina, não tem pressa. Por que eu vou ter pressa para orar ao Senhor? É assim que Deus quer. Amém, queridos? Mas o que eu quero falar aqui com você é o seguinte. Os dons espirituais, eles são reais. Eles são verdadeiros. Mas a palavra nos mostra que há um falso Espírito Santo. A palavra fala em Coríntios que Satanás se transfigura em anjo de luz. E é mister que os seus demônios se transfiguram em quê? Em ministros de Deus. A palavra fala, cautelai-vos de quem? Dos falsos profetas, que vem no meio de vós o que? São lobos vestidos de ovelhas. Então significa, amados irmãos, se na Bíblia traz 9 dons do Espírito, e nesses dons tem um dom de ciência, visão, revelação e sonho, significa que o diabo também ia vir com essa característica, te dando sonho, te dando revelação e te dando visão. Amém? Significa que o diabo, no centro de candomblé, as pessoas não falam em línguas? Fala ou não fala? Fala em língua no centro de candomblé. Hoje, há uma meninice espiritual dentro da igreja. Há uma banalização dos dons. Há pessoas falando em língua, pulando no poder, entregando visão à torta e à direita. Para quê? Para mostrar para as pessoas que elas são espirituais. Para ganhar um cargo, para ser consagradas dentro da igreja. Elas conseguem o que elas querem perante os homens, perante o Senhor não. Mas para conseguir o que elas querem, elas destroem muitas vidas, entregando profecias que não provêm de Deus. Quer ver uma coisa? Se você for para Deuteronômio 13, você pode anotar na sua Bíblia. Deuteronômio 13 fala do profeta sonhador de sonho. Fala do profeta ilusionista, ou seja, ele cria as coisas na cabeça dele. Em Miqueias 3, você pode anotar, Miqueias 3 fala do profeta. Ele fala assim, olha, dos mestres que ensinam por dinheiro, os pastores que dão a sentença por presente, amém? E os profetas que adivinham por suborno. Está escrito na palavra de Deus. A palavra do Senhor fala na primeira epístola de João,
que temos que provar, falando do contexto de falso profeta, que temos que provar se os espíritos são de Deus. Prove se os espíritos são de Deus. Ou seja, eu não tenho que crer a todo espírito, não creais a todo espírito, mas provai para saber se os espíritos são de Deus. A pessoa, ela tem uma facilidade de se entregar a tudo que as pessoas falam. Tem pessoas que estavam vivendo um relacionamento que eram de Deus, que ia dar certo. Chega alguém e fala, ó, não é esse é o varão que Deus tem para você não, não é essa varão que Deus tem para você não, o projeto que Deus tem para você é outro, e vai lá, larga, e hoje quebrou a cara. Quantas pessoas falam, irmão, olha só, eu vejo você pegando uma chave, eu vejo você sendo um empresário, e saiu das suas empresas boas, dos seus trabalhos bons, pegou a sua indenização, abriu uma loja, e hoje está todo arrebentado, com o nome sujo, cheio de processo, passando necessidade. Quantas pessoas entregaram isso? Olha, irmãos, eu vejo você missionário, eu vejo você com uma obra lá no Espírito Santo, a pessoa vende tudo a preço de banana aqui, mete pé para o Espírito Santo. Quantos nós já atendemos aqui? Quantos, pô, irmão, sabe o que é? Eu moro em tal lugar, eu sou evangélico, está aqui, tal, mas eu vim para cá fazer uma obra missionária, a igreja aqui não me apoiou, eu perdi tudo, agora eu quero voltar para minha casa e não tenho dinheiro. Você pode me ajudar? Eu falei, quem te mandou para fazer a obra? Foi Deus que te mandou para mendigar o pão? As bênçãos de Deus traz paz, elas não acrescentam dor. A palavra fala que o Senhor é galardoador daqueles que o buscam. Cadê o galardão? O galardão é mendigar. Fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, e a sua descendência mendigar o pão. Irmão, olha, eu vejo que esse ano para ti é um ano das portas abertas, e você vai recebendo. A pessoa olha para você, olha para aquele, todo mundo tem luta hoje, eu tenho lutas. Eu tenho dificuldade, eu tenho lutas como você tem. O irmão me ligou essa semana que passou, falando uma coisa interessante. Ele ligou para mim, eu estava num trânsito terrível ali, aí parei no posto de gasolina, o telefone estava tocando insistentemente, peguei o telefone e atendi, falei, alô, ô pastor, tudo bem? Tudo, e você? Tá bem não, pastor, eu estou fraco. Escuta essa, irmã Fátima, estou aprendendo, minha irmã. Eu estou fraco, pastor. É mesmo? O senhor vê que eu faltei uns 2 cultos lá? Eu falei, eu percebi, rapaz. Ô pastor, eu estou muito fraco, pastor. Eu não estou nem conseguindo ler a Bíblia. Eu falei, rapaz, sabe que eu também estou fraco? O senhor está fraco também, pastor? Estou, rapaz. Ler Bíblia é uma luta. O senhor não está lendo Bíblia não, pastor? Eu falei, estou. Mas o senhor falou que está fraco. Eu falei, eu estou fraco. Mas a palavra fala que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. O que está fraco é a minha carne, não é o meu espírito não, meu irmão. E é o espírito que conduz a carne, não a carne é o espírito. A minha carne não quis orar hoje, a minha carne se arrastou. Mas eu peguei a minha carne, arrastei ela, botei ela sentada ali e fiz ela comer Bíblia. Pastor, poxa, mas eu também não estou conseguindo orar não. Está uma luta para orar. Ih, meu irmão também. Nessa parte da oração eu estou fraco. Então orar o senhor não está orando? Eu falei, estou. Mas o senhor orou? Orei. Mas por que? Eu falei, querido, a carne está fraca, mas a oração é algo espiritual. Jesus estava sem comer 40 dias, mas ele estava orando, porque o espírito dele estava forte. Então a minha carne não quis orar. Orar é algo espiritual. Eu peguei minha carne na marra, sentei todo dia onde ela senta e fiz ela orar. Né, pastor? Eu falei, mas eu quero te fazer uma pergunta, meu amado. Quero perguntar algo para você. Tu está onde agora? Eu estou no trabalho. Como é que está aí, pastor? Ralação pura. Quando está comendo aqui, não tem nem descanso aqui. Não sei nem como é que eu consegui ligar para o senhor. Eu falei, é mesmo? Então tu está trabalhando? Estou. Tu saiu que hora de casa? 5 da manhã. Falei, legal. Deixa eu fazer uma pergunta com você. Essa semana aí, tu está brincando com a esposa? Está tudo certinho? Pastor, não estou entendendo. Eu falei, não, só responde. Estou, está tudo tranquilo. Falei, tá legal. Tu joga bola, não joga? Eu jogo meu futebolzinho. Tu tem jogado bola? Tenho. Tu está de pé agora? Tu está andando bem? Está falando? Tô, pastor. Falei, então tu não está fraco não, querido. Se tu tivesse ligado para mim e falar, pastor, eu liguei para o senhor e teclei o telefone com a língua, que eu não consigo mexer minha cabeça, eu só consigo abrir a minha boca, eu não consigo mexer meu braço, a minha perna, eu diria que você está fraco, querido. Isso é uma mentira do diabo, rapaz. Você não está fraco para trabalhar, você não está fraco para jogar bola, tu não está fraco para ir trabalhar, para ir na rua, tu não está fraco para poder ter vida normal com a sua esposa, tu só está fraco para orar, para ler Bíblia e ir para a igreja. Acorda, meu irmão, desperta. Que o diabo está jogando uma mentira na sua mente. É mesmo, né, pastor? Eu falei, meu irmão. Obrigado, pastor. Eu falei, amém. É isso, querido. Mentira de Satanás. Está fraco, não faz comida não. Está fraco, não come. Está fraco, não bebe, não faz nada. Se esconde, aí você está fraco, tu vai morrer. Mas tu não quer morrer, tu vai fazer força para comer, não vai? Olha, a tua doença só cura com sopa de jiló de manhã, de tarde e de noite. Se tu não tomar, tu vai morrer. Tu toma ou não toma? Meio que jiló é uma delícia, né? Mas tu toma, porque tu não quer morrer.
Mas parece que as pessoas caem para o inferno. Porque se não orar, inferno. Se não ler Bíblia, inferno. Se não caminhar, inferno. Mas eu não luto. Mandaram 10 minutinhos da mensagem de Paulo Júnior para mim hoje, falando de Michael Phelps, né? O camarada dedicou 12 anos da vida dele para ganhar medalha de ouro. Deixou de viver, deixou de curtir, ficava 6 horas dentro de uma piscina, alimentação balanceada, não pode comer isso, não pode comer isso, não pode comer isso, não pode namorar porque tira o vigor, a disposição, um montão de coisa que falou. O cara cumpriu, ele falou, tá vendo? Para ganhar a medalha de ouro dessa terra, para ganhar a coroa da vida, o crente não quer se esforçar. Reino de Deus, querido. E o que está condicionado você engolir tudo que os outros falam, sabe o que é? É a facilidade. Não precisa orar. Eu vou na irmãzinha falando de tal que ela vai revelar. Eu não preciso ler a Bíblia. Eu vou lá, faço a campanha e Deus vai operar. E quantas pessoas estão destruídas por causa de revelação? Quantas pessoas estão destruídas por causa de visão? Quantas pessoas estão com as suas vidas conjugais destruídas porque não era aquele que o Senhor separou? Mas o Senhor separa. Salmo 139, quando eu estava sendo entretecido no ventre da minha mãe, a minha vida o Senhor já tinha escrito em um livro. Estava escrito em um livro. Eu passei coisas terríveis na minha vida. Está aqui minha irmã que não me deixa mentir. Alcione aqui, ó, foi criada comigo. Foi criada lá na mesma comunidade com a gente. Passamos necessidade, catávamos xepa no Ceasa. Amados irmãos, ia para o brejo para catar ovo. Amassava lata para poder comprar alguma coisa para dentro de casa. Era uma luta. Lembro que uma vez era Natal, não tinha o que vestir. Minha mãe pegou aquelas faixas vermelhas da rua com letra branca, lembra? Virou do avesso, a letra branca ficou para dentro, fez bermuda para a gente. Meu pai comprava camiseta branca na feira e pintava a camiseta para a gente sair com a camiseta ali. Era a nossa vida que a gente foi criado. Era daquela maneira que foi ali, amados irmãos. Nada é fácil não, queridos. Mas cada um escolhe o seu caminho. Cada um escolhe o seu caminho. Mas passei lutas, passei dificuldades, sofri acidente, fiz um monte de cirurgia. Conheci minha esposa com 15 anos de idade. Casei cedo, não foi fácil. E aí, me tornei pastor. Em 2006, pela misericórdia de Cristo, tudo que eu não queria ser era pastor. Mas aí o Senhor quis. Não é isso? A gente é servo, a gente obedece. Passou. No batismo do ano passado, uma senhora conheceu as mensagens pelo YouTube, ficou maravilhada. Convidei-a para ir no batismo. Ela foi. Quando ela estava saindo do batismo, o Senhor falou assim, pega o livro que eu mandei você escrever. Em 2006, o Senhor se revelou para essa senhora e falou assim, olha, escreve, compra um caderno assim assensado e escreve nele o que eu vou te mandar escrever. Ela começou a escrever a vida de um homem. Toda a vida de um homem, desde quando ele nasceu, ela foi escrevendo, foi escrevendo, foi escrevendo, foi escrevendo, foi escrevendo, até que chega um ponto e falou, eu permiti você passar por tudo isso, para que você fosse experimentado, para que você pudesse cuidar da minha igreja. E aí ela escreveu tudo que aquela pessoa passou. No ano passado ela falou assim, vai lá e entrega para ele, é a vida dele. Quando eu abri, querida, aquela mulher nunca me viu, toda a minha vida está escrito naquele caderno. Eu chorei de 10 da noite às 9 da manhã do outro dia. E eu tenho esse caderno lá em casa para você ver. Coisa mais linda, a nossa vida, o Senhor escreve no livro, sim ou não? E no livro da sua vida, está a sua esposa, está o seu marido, está os seus filhos. Então Deus apresenta um projeto para você. Mas em paralelo com o projeto de Deus, Satanás apresenta um projeto. E isso, amados irmãos, está colocado de uma forma bem clara na palavra de Deus. Aonde? Nos dois caminhos. Satanás, ele apresenta para você dois caminhos. Mas as pessoas não querem ter o trabalho de buscar a vontade de Deus. O Senhor fala comigo, o Senhor mostra. E a gente vai atrás, o diabo fala uma coisa que o nosso coração quer ouvir. E Deus muitas das vezes não fala o que nós queremos ouvir, Ele fala o que nós precisamos ouvir. E a palavra fala que a concupiscência, amados, ela vem, não é isso? O pecado vem porque o nosso coração é engodado com as nossas próprias concupiscências. O diabo conhece a nossa vaidade, ele conhece o nosso desejo, ele conhece a nossa fraqueza. E em cima daquilo, ele cria as falsas profecias. Para que você pense que é de Deus, para que você pense que é do Senhor. Pastor, mas o que tem a ver isso com o texto? O que tem a ver com o texto é que Cornélio, ele estava buscando a face do Senhor. O Senhor se revela para ele e fala, vai na casa de Simão, o curtidor, e lá você vai encontrar Simão chamado Pedro. Ele te dirá o que fazer. Nisso Pedro estava buscando. O Senhor se revela e fala, Pedro, vai com eles. Quando é de Deus, Deus confirma. Quando as coisas de Deus, Ele prepara aqui e prepara lá. Ele fala em letras claras. Ele não te deixa dúvida que é Ele que está falando, querido. A maioria
maioria das profecias, ela não te traz paz, ela te traz aflição, ela te traz dúvida, ela te traz ansiedade. Olha aqui que o Senhor fala com o homem, como que seria, e lá ele já está preparando Pedro. Pedro, olha, você vai lá, olha Pedro, mata e come, falando dos animais imundos. Por quê? Porque até então, amados irmãos, não era aceitável se pregar o evangelho para os gentios. Aqueles animais imundos simbolizavam os gentios, simbolizavam eu e você. E aí o Senhor fala, não chame de sujo aquilo que o Senhor santificou. O que o Senhor quer dizer? Eles também são descendentes de Abraão, eles também ouvirão a minha palavra. Não temas ir com ele, Pedro, vai com eles. E quando Pedro chega lá, a obra de Deus se confirma, a palavra é pregada, o Espírito Santo é derramado, e Pedro fala, como negar o batismo a esses que também receberam o dom do Espírito? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas houve confirmação. Deus falou, Deus confirmou. As pessoas falam, Deus mandou abrir uma igreja, abre, a igreja fecha. Não foi Deus que mandou. Deus mandou abrir um negócio, abre, não fecha, tudo é Deus. O irmão estava me contando hoje, que o rapaz chegou para ele lá, varão, Deus me mandou vir aqui. O irmão é pintor, o irmão Kleber é pintor. E tem um irmão que é mecânico lá, mas que não tem muita intimidade com o Kleber. Varão, Deus me mandou vir aqui. Eu estou com um problema num Honda lá, um problema sério, entendeu? E Deus mandou vir aqui, e foi de Deus, porque é um carro igualzinho esse. Deixa eu arrancar a peça desse carro para testar lá. Ali não. Mas por que, varão? Porque esse carro não é meu. Esse carro é do cliente. Você não tem autorização, nem eu, de tirar essa peça aqui e levar para lá. Porque o carro é do cliente, não pode se mexer no carro do cliente. Mas o camarada chegou lá, varão, Deus me mandou vir aqui. Deus mandou, queridos? Irmão, olha, eu estava em casa pensando como é que ia sair dessa situação. Olha, Deus tocou no meu coração de vir aqui falar com você. Quando fala tocar no meu coração, tu já derrete todo. Olha, irmão, estava precisando de uma continha assim assado, e Deus falou, vai lá. Aí tu pega a conta de luz, pega a conta disso, conta daquilo, vai lá e dá para o irmão. Se arrebenta todo. A Bíblia fala, vendo o semelhante em necessidade, podendo ajudar, não ajudo, cometo pecado. Está em necessidade. Meu irmão, tem R$200 para me emprestar? Meu amado, eu tenho R$200 separado ali, mas espera aí. Você vai lá, pega os R$200 e o valor da conta de luz, R$202. Tu traz a conta de luz, se eu te der os R$200, eu não pago a conta de luz. Então, irmão, eu não posso te ajudar. Porque não adianta você descobrir um lado para cobrir outro. Sabedoria. Aí tem pessoa que vem até você, irmão de Deus, olha que eu tenho uma coisa para pagar, eu tenho que pagar meu cartão hoje, e não tem, olha, Deus me tocou em falar com você. É mesmo, querido? Mas o que tem nesse cartão aí? Bolsa, sandália, relógio, celular. Querido, não podia, não comprava. Não podia, não? Aí você não tem celular, você não tem bolsa, você não tem relógio, mas paga o cartão dos outros que comprou nas tuas costas. Porque Deus mandou ele lá. Foi Deus? Não, Deus, querido, é pai. E pai corrige. O pai deixa quebrar a cara para aprender. Tu comprou sem poder? Então tu vai experimentar ter o teu nome sujo. Tu vai experimentar ter cobrança. Tu vai experimentar querer comprar algo para tua casa e não poder porque você se enrolou todo. Tu vai experimentar para você aprender. Deus faz isso. Deus não passa a mão no erro. Rapaz chegou para mim esse dia e falou, pastor, me ajuda. Eu falei, o que foi? Eu estou com uma dívida na boca. Eu falei, e aí? Me ajuda a pagar. Eu falei, vou pagar não, tu vai morrer. Charles estava comigo. Estou mentindo, Charles? Vou pagar não, querido. Por quê? Eu falei, você faz dívida na boca, você compra cocaína, você compra droga, eu tenho que pegar o meu dinheiro abençoado, que Deus abençoe, e pagar a tua cocaína? Não, querido, eu não vou pagar a tua cocaína. Você tem que caminhar para Cristo, tem que tomar um posicionamento, tem que se converter. Peguei leve com ele, Charles? Peguei leve não, querido. Falei, tu vai para o inferno, querido, e quando você for para o inferno, tu vai se lembrar das palavras que eu estou pregando para você agora. Aí começou a falar alguns textos bíblicos, eu falei, você conhece a verdade, vai ter mais rigor para você. Eu pagar dinheiro, mas tem gente que paga. A pessoa está devendo a agiota, olha, Deus mandou vir aqui, você vai dar o dinheiro para os outros pagar a agiota. Agiotagem, a Bíblia condena, sim ou não? E por que você vai pagar? Cuidado com esse negócio de Deus. Cuidado com esse negócio, todo mundo chega para você, varão, cuidado, querido. Eu não quero que ninguém me chame de varão, de crente, de irmão, não. Eu quero que Deus me chame de servo. Cuidado com isso, porque está destruindo muitas vidas. Quando Deus fala, Ele cumpre.
Porque Deus não é filho do homem para que minta, nem homem para que se arrependa. Passa os céus e a terra, mas a palavra dele não passará sem que tudo se cumpra. Tudo que falarem para você, não despreza as profecias. A Bíblia fala, não despreza as profecias, mas vai orar, vai buscar confirmação, peça a Deus. Ouviu uma profecia, ouviu aqui, eu falei para você, entreguei algo para você. Tu conhece a minha vida, a árvore se conhece pelos frutos, tu conhece minha família, tu sabe que Deus está na minha vida, mas ainda assim tu vai para casa, tu vai dobrar o teu joelho, tu vai chorar na presença do Senhor, sem abrir a boca, porque tu vai buscar em secreto. Porque se o diabo ouvir, Deus confirma mais uma visão, tu vai sair dali, o diabo vai usar alguém e vai confirmar, em secreto, em espírito. Senhor, jamais duvidarei da tua palavra, mas é o Senhor que manda eu provar se o Espírito Santo de ti, se essa profecia foi do Senhor. Ainda nessa semana eu quero 2 confirmações, ainda nessa semana fala comigo, ai pastor, eu estou sendo incrédulo. Então Gideão foi incrédulo. Gideão, com 300 homens, tu vai vencer os medianitas. Legal, Senhor, vamos lá, tu vai arrebentar a boca do balão, Deus está conosco, mas pera aí só um instantinho. Ele mete a carinha assim, olha, e olha lá na beira da água, lá da praia, lá, ó, milhares e milhares e milhares de medianitas. Ele, ó, somos 300, lá tem milhares. Senhor, são milhares, não se pode contar. Espera aí só um instantinho. Senhor, não se ire comigo, mas eu quero buscar de ti um sinal. Eu vou colocar aqui do lado de fora o algodão. Se amanhã o algodão estiver seco e tudo em volta estiver molhado de orvalho, o Senhor está nesse negócio. Chegou no outro dia, tudo em volta de orvalho, o algodão seco. Senhor, não se ira comigo, agora eu quero que o algodão esteja molhado e tudo em volta esteja seco. Ó, o orvalho todo se concentrar no algodão e tudo está seco. No outro dia o algodão estava molhado e o orvalho estava, tudo em volta estava seco. Ele não duvidou, ele foi prudente. Ele vigiou. A Bíblia ensina como fazer, sim ou não? Ensina ou não ensina? Ensina. 2 anos de pastor? 3, não, já estava aqui já. Tinha uns 6 anos de pastor. Uma madrugada, a última madrugada que minha mãe passou mal, tem muito tempo isso. Que eu socorri ela, deixei ela em casa 3 horas da manhã, estou voltando, uma vigília num galpão. Foi tanto tempo que eu não participo de uma vigília. Eu vou entrar aqui nessa vigília, né? Não, já estou de madrugada. Entrei na vigília. E eu tinha engordado, igual agora. A aliança não entra no dedo, tem que mandar largar. E tinha acontecido isso. Engorda e magra, emagrece, engorda. Então, nesse dia eu estava magrinho, sem aliança. E estava tão mal que eu tinha perdido a aliança, mergulhando em Angra dos Reis. E eu entrei. E eu sempre trabalhei comprando e vendendo carro. O carro estava escrito bem grande. Ah, foi em 2008. Que eu lembro. 2008 vistoriado. Você só vistoria o carro se tiver pago. Parei o carro na porta do galpão. Na porta, assim. Ó, e entrei. Quando eu entrei, o profeta levantou. Eis aí que o Senhor fala contigo. Eu creio nas profecias, irmão, mas não vem de menino espiritual comigo, não. O Senhor manda dizer que se você não entra aqui dentro, iam te sequestrar, iam botar na mala do seu carro, iam te matar a paulada. Eu falei, glória a Deus, que livramento. É na hora, livramento maravilhoso. Então foi de Deus eu entrar aqui. E Deus te diz mais, varão. Ele manda você pagar o IPVA do teu carro, porque tem um laço aí para prender teu carro. Eu falei, fala, diabo. Eu não ando com carro irregular. E Deus manda te dizer mais, sem aliança, né? Se você se converter hoje, se render a Ele, Ele vai fazer você um pregador da palavra e vai te dar uma esposa. Estou casado já há 8 anos. Irmão, olha, tem uma coisa que eu tenho que me converter disso. Eu fiz uma cara de choro. Tremi o lábiozinho. Eu falei, pastor, posso testificar? Pode. Eu falei, olha, irmãos, fui levar minha mãe, passei aqui, vi a igreja aberta, sentindo o coração de entrar. E quando eu entrei, foi logo revelado que eu fui livre da morte. É, irmãos. E aí estava tudo muito maravilhoso. Mas aí o filho do diabo aqui falou para mim pagar o IPVA do meu carro. Igreja, olha para trás, aquele carro lá que escrito no vidro lá, é meu, ele está pago. O filho do diabo aqui falou, querido, sabe o quê? Que o Senhor vai fazer de mim um pregador da palavra, se eu me converter, querido, eu sou pastor, a igreja em Irajá, no endereço assim, assim, assado. E ele falou também que Deus vai me dar uma esposa. Eu tenho 8 anos de casado e amo a minha esposa. Mas o filho do diabo aqui profetizou para a igreja toda, e pasme, na próxima vigília ele vai estar aqui, porque profecia enche igreja. Quer ouçam, quer deixe de ouvir, saberá que houve um profeta no meio de vocês. Larguei o microfone, ó, antes que me batessem. Mas eu não vou ser cobrado com isso no dia do juízo. Se todas as pessoas fizessem isso, irmãos, não estavam essas pessoas brincando com o nome do Senhor e denigrindo a imagem da igreja, denigrindo a imagem do Evangelho, do Espírito Santo de Deus.
Crescemos na graça e no conhecimento. Paulo fala, quando eu era menino, pensava como menino, agia como menino, mas agora que sou homem, deixei de lado as coisas de menino. Tudo que Deus falar para você, Ele vai testificar para você. Há 3 que testificam na terra. Quem é que testifica na terra? O Espírito, o Senhor, a palavra. Ele vai testificar. Ele vai falar no teu coração. Quando você alguém entregar uma profecia, por isso o conhecimento da palavra. Quando alguém entregar uma profecia para você, vai para a Escritura. Assimila aquela profecia com a Escritura, vê se ela tem base bíblica, porque tem um monte de profecia que não tem base bíblica. Você pode repreender imediatamente, porque ela não tem base bíblica. Não tem, irmãos. Quem se lembra do pastor Júlio aí, diga amém. O pastor Júlio foi pregar lá no Morro de Juramento. E todo mundo vinha de longe para ver a profetisa. A profecia girava, a profetisa girava, entregava profecia para todo mundo. E girava. O pastor Júlio foi com o irmão, chamou o irmão, vem cá. Tem um demônio assim, sensado na vida dessa mulher. Quase bateram no pastor Júlio. Quase o pastor Júlio foi crucificado naquela igreja. Queriam matar, queriam beber o sangue dele, porque falou que a profetisa estava endemoniada. E aquela mulher rodando, ela vê, ela não vê, ela deu de cara na pilastra. Pum! Caiu no chão. Foi para o hospital. A mulher está louca até hoje. Era o espírito que estava nela? Era o Espírito que estava nela? Se fosse o Espírito Santo de Deus, não ia desviar da coluna? Ah não, porque ele estava atarefado, o Espírito Santo estava um pouquinho, mas estava na outra pessoa também, ele se distraiu. Não, querido. Pelo poder do Espírito Santo de Deus, só anda sobre as águas. Pelo poder do Espírito Santo de Deus, as águas se abrem. Pelo poder do Espírito Santo de Deus, as colunas do templo se moviam. Nem que Deus tirasse a coluna do lugar, mas se fosse o Espírito, ela não daria com a cara na coluna. Então temos que crescer. Temos que amadurecer. Você tem que dar ouvidos ao Espírito Santo de Deus. Você tem que dar ouvido a Jesus Cristo. Você tem que dar ouvido à palavra de Deus. Porque é o que o diabo está fazendo com a sua vida. Olha o que o diabo está fazendo com o seu casamento. Olha quantas profecias entregaram para você e não se cumpriram, queridos. Ah, mas não se cumpriu porque eu não botei a minha vida no altar. Então o Senhor, Ele não é mais onisciente. Ele não sabe todas as coisas. Ele não sabe que entregar a profecia para você e você não ia estar com a vida no altar, ela não ia se cumprir. Não, se Deus entregou a profecia para você, para ela se cumprir, é porque Ele sabe que a tua vida está no altar. Então, amados irmãos, que a gente tem que aprender a ouvir a voz de Deus. A gente tem que aprender a colocar nossas vidas diante do Senhor. O que Cornélio estava fazendo? Orando. O que Cornélio estava fazendo? Buscando. O que Pedro foi fazer contrariava a tradição. O que Pedro fazia contrariava a lei judaica. Pedro podia ser apedrejado, Pedro podia ser morto, mas por que Pedro foi? Porque o Senhor falou para ele, Pedro, vai. E quando o Senhor fala, querido, não há nada nem ninguém que te impeça. Tu vai movido pelo Espírito, impelido pela força do Espírito Santo na tua vida. O Espírito Santo manda você falar, você fala. Ele manda você ir, você vai. Ele manda você arrancar, você arranca. Ele manda você derrubar, você derruba. Ele manda você edificar, você edifica. Quando você ouve a voz de Deus, é que você tem ousadia. A ousadia vem quando você ouve, quando Deus é contigo. Preste bem atenção, 300 homens para lutar contra 150 mil homens. Ou você é louco, ou você ouviu Deus falando contigo. Louco, você vai e vai morrer, porque 150 mil homens vai te trucidar. Mas se Deus falou contigo, ainda que você estivesse sozinho, pode ir, que eu vou te dar vitória sobre os seus inimigos. Porque foi Deus que falou. Se Deus mandar você abrir um negócio, você vai abrir e vai dar certo. Se Deus mandar você ir para um relacionamento, você vai para o relacionamento e vai dar certo. Amém, queridos? E aqui houve confirmação, Vitor, de ambas as partes. O Senhor fez a obra lá e fez a obra aqui. Aí tem a irmãzinha que está com a vida dela lá tranquila, está orando, está buscando a face do Senhor, né? Aí encosta um camarada. Encosta alguém perto. Eis que tu és minha varoa. Olha, Deus confirmou para mim que tu é a minha varoa. Mas não falou nada com ela. Aí vem o golpe do diabo. E tem mais. Deus colocou você na minha vida para cuidar de mim. A pessoa fica na rede. Ai meu Deus, e agora? Puxa, eu tenho que cuidar dele, né? Aí se aproxima, fica perto, aí vai, leva para lá, leva para cá, vem para a igreja junto, conversa, fala no WhatsApp, fala no telefone. Não é isso? Convivência gera o quê? Sentimento. Aí embarca, quando embarca se arrebenta tudo. Eu pergunto logo, Deus falou contigo, minha irmã?
Não, mas ele falou, esquece ele. Deus falou contigo, então esquece essa história. Ah, meu irmão, pastor, a irmã falou que Deus falou contigo, meu irmão. Não, então esquece essa história, porque quando é de Deus, ele testifica em ambos os corações. Quando é de Deus, ele fala. Quando foi buscar Rebeca para ser esposa de Isaac, amém? Eliezer orou primeiro, e Deus deu todos os sinais que Eliezer pediu, sim ou não? Quando Rebeca vem, Isaac está onde? Está no campo orando. Você acha que Isaac estava orando o quê? Pela colheita? Isaac estava orando pelos bois? Isaac estava orando pela família dele? Não, Isaac estava orando pelo casamento dele. E Deus testificou, sim ou não? Os irmãos estão compreendendo isso? Os irmãos estão entendendo? Ninguém está falando para você duvidar de profecia. Ninguém está falando para você duvidar do profeta. Está falando para você ter cuidado. Porque a palavra fala do profeta sonhador de sonho. A palavra fala dos que profetizam por dinheiro, por interesse, por presentes. Amados irmãos, e se a sua vida não deu certo até aqui, é porque o que você ouviu não veio da parte de Deus. Ou se veio da parte de Deus, você não cumpriu. Porque Deus cura, Deus liberta, Deus restaura, irmão. Deus torna nova todas as coisas. Deus é provedor. Deus, ele é galardoador daqueles que o amam e que o buscam. Galardoador. Esse galardão pode ser uma coisa tremenda. O galardão pode ser você estar numa luta, uma dificuldade, né, física, e você aparentemente não vê a provisão, mas vem uma paz dentro do teu coração, vem um gozo do Espírito na hora da aflição, da tribulação tão grande, mas um equilíbrio, uma paz, que tu está tranquilo, onde você tem a convicção de que o nome do Senhor seria glorificado. Nós estamos acompanhando um problema, a dona Vilma sabe, né, seu Luiz também, que se levantou contra a vida de um casal, e estava chegando o prazo ali que eles tinham que, e aquela preocupação, aquela coisa, e ali, e hoje eu fui lá para orar, o Senhor deu a benção. Eu falei, minha irmã, eu não tinha dúvida um segundo que o Senhor entraria com provisão. Eu não tinha dúvida em momento nenhum. Ah, mas o Senhor operou no último segundo. Sim, porque Ele é Deus, porque Ele prova a nossa fé. Ele nos prova, queridos. E a aprovação que vem a ação de Deus. Foi aprovado, Ele opera. Só que a gente olha para a dificuldade, a gente olha para a luta, a gente olha para as aflições, onde temos que olhar para Deus. O exército lá de Judá, de Israel, eles olharam para o gigante. Davi pequenininho olhou para Deus. Tu vens a mim, gigante, com espada, com lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. E quem venceu? Davi, porque Davi era bom? Porque Davi era grande guerreiro? Não. Porque Isaías 41 se cumpriu na vida de Davi. Eu, Senhor, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita, e digo, não temas. Se o Senhor falar para nós não tememos, vamos temer o quê, irmãos? Não temereis seta que voe de dia, nem praga que chegue à noite, diz a palavra do Senhor. 1000 caem ao meu lado e as 1000 à minha direita, não serei atingido. E é assim que tem que ser. Tem pessoas que não acreditam nos dons, mas eu acredito, eu não estou aqui falando, não preciso falar nada para poder iludir o teu coração. Deus tem feito uma obra Ótima muito noite para você que acompanha a programação da Rádio Popular. Um grande abraço. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado. Acompanhando a nossa programação agora, continua conectado com a Rádio Popular e a nossa programação online, que é 24 horas direto com você, tá certo? Você que está ouvindo a nossa programação agora, nas comunidades, pode acessar também o nosso site, www.radiopopular.net.br. Você que já está conectado, continue conosco, porque vem aí a nossa programação especial online, com muita música para você, tá certo? A partir de agora, até amanhã às 8 da manhã, muita música para você na nossa programação online no nosso site www.radiopopular.net.br. Um grande abraço a você nas comunidades. Amanhã de volta a nossa programação 8 da manhã e a partir de agora na internet no www.radiopopular.net.br. Ótima noite a todos.
Rede Popular de Rádio, agora na Serra, são 19 horas e 1 minuto. Antes da nossa oração final, é que nós fomos atropelados no meio aí, no finalzinho da mensagem que Deus mandou exatamente hoje para mim e para você. Nós falamos Deus, porque a palavra de Deus exatamente não é eu que escolho, os temas das mensagens não é eu que escolho, então nós exatamente convidamos os mensageiros para estar aqui, para trazer a mensagem. E hoje, na ausência do pastor José Rodrigues, da Igreja Catedral dos Milagres, aqui de Taquarão, missionária, Catedral dos Milagres missionária, então nós exatamente conectamos com o Rio de Janeiro, aonde o pastor Elvis trouxe essa mensagem. Não houve tempo de concluir, porque realmente o nosso sistema entrou atropelando, mas faltando assim alguns minutinhos. Mas desde já eu tenho certeza, você que nos ouviu, a você que ouviu esta mensagem, você já deu para você sentir exatamente o recado de Deus, tanto para a minha vida quanto para a sua vida. Mas antes de nós terminarmos, nós recebemos uma ligação lá de Central Carapina, aonde o pastor Juvencio, da igreja pentecostal, da Última Trombeta, está convidando a todos para participar hoje da inauguração desta igreja. Então eu vou só reformular aqui o convite, a igreja pentecostal, ministério A Última Trombeta está convidando a todos vocês que estão nos ouvindo aí no município da Serra, para daqui a pouquinho, exatamente, já começou a festividade agora a partir das 19 horas, da inauguração deste templo, desta igreja, ok? Então, sob a direção do pastor Juvencio, e também vai ter vários cantores gospel presente lá dessa grande festa, ok? Então são 19 horas e 3 minutos, eu peço desculpa aí ao pastor Juvencio, ao qual eu também não conheço, mas como o programa Falando de Jesus atende essa comunidade, e estava lá ouvindo também a programação, e ligou, achou o nosso telefone, e ligou que se nós pudéssemos fazer esse convite. Então, fechamos a nossa programação. Não costumamos falar no início, mas como chegou já, a mensagem já estava no ar, então não havia possibilidade. Mas, já que fechando a programação da rádio, eu volto a convidar você. Então, a você de Carapina Grande, você de Central Carapina, você de Jardim Limoeiro, a você de Jardim Tropical, você está sendo convidado para a inauguração da igreja pentecostal da Última Trombeta, em Central Carapina, na Avenida Brasil ali, na Avenida Brasil ali em Central Carapina, ok? São 19 horas e 4 minutos, 19 e 4, vamos à oração final, agradecendo a Deus mais uma vez pela vida do pastor Elvis. Um abraço aí, nosso amigo Charles, nosso amigo Alexandre, todos lá da Igreja Vozes da Verdade do Rio de Janeiro, são os irmãos que fazem parte do programa Falando de Jesus, que realmente nos conecta quando a ausência dos mensageiros do Espírito Santo, ok? Quando o mensageiro do Espírito Santo não pode vir até aqui, mesmo estando agendado, mas então o pastor Elvis nos liberou, tanto os seus obreiros, os seus presbíteros e todas as pessoas que têm um compromisso com a palavra de Deus para trazer a palavra aqui para nós. Pastor Elvis não pode estar sempre conosco todos os dias, todos os meses, devido à distância, mas aí, como ele falou, nem que seja uma vez por ano, eu quero estar presente neste programa ao vivo também. Ele só fala conosco via internet, mas ao vivo assim pela TV Popular. São 19 horas e 5 minutos, 19 e 5, então vamos à nossa oração, agradecendo a Deus por Ele ter permitido que eu e você pudesse ouvir essa mensagem com o título Todos os dons, será que são espirituais? A todos vocês, e até amanhã, se assim Deus permitir. Os 10 mandamentos para a paz. Tenha fé e viva a palavra de Deus, amando o próximo como a si mesmo. Ame-se, confie em si mesmo, em sua família e ajude a criar um ambiente de amor e paz ao seu redor. Reserve momentos para brincar e se divertir com sua família, pois a criança aprende brincando e a diversão aproxima as pessoas. Eduque seu filho através da conversa, do carinho e do apoio, e tome cuidado.
Quem bate para ensinar, está ensinando a bater. Participe com sua família da vida da comunidade, evitando as más companhias e diversões que incentivam a violência. Procure resolver os problemas com calma e aprenda com as situações difíceis, buscando em tudo o seu lado positivo. Partilhe seus sentimentos com sinceridade, dizendo o que você pensa e ouvindo o que os outros têm para dizer. Respeite as pessoas que pensam diferente de você, pois as diferenças são uma verdadeira riqueza para cada um e para o grupo. Dê bons exemplos, pois a melhor palavra é o nosso jeito de ser. Peça desculpas quando ofender alguém e perdoe de coração quando se sentir ofendido, pois o perdão é o maior gesto de amor que podemos demonstrar. Amigo ouvinte, fique em paz onde estiver. Amanhã, se Deus quiser, vamos voltar. Boa noite, meu amigo, fique em paz no seu lugar. Amanhã, se Deus quiser, vamos voltar. Rádio Comunitária Popular, um veículo de comunicação a serviço das comunidades. Amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta. Boa noite, Pai. Termina o dia e a Ti entrego meu cansaço. Obrigado por tudo e perdão. Obrigado pela esperança que hoje animou os meus passos, pela alegria que vi no rosto das crianças. Obrigado pelo exemplo que recebi dos outros. Obrigado também pelo que me fez sofrer. Obrigado, porque naquele momento de desânimo me lembrei de que Tu és meu Pai. Obrigado pela luz, pela noite, pela brisa, pela comida, pelo meu desejo de superação. Obrigado, Pai, porque me deste uma mãe compreensiva e carinhosa. Perdão também, Senhor. Perdão por meu rosto carrancudo. Perdão porque me esqueci de que não sou filho único, mas irmão de muitos. Perdão, Pai, pela falta de colaboração, pela ausência do espírito de servir. Perdão porque não evitei aquela lágrima, aquele desgosto. Perdão por ter aprisionado em mim a Tua mensagem de amor. Perdão porque não estive disposto a dizer o sim como Maria. Perdão por aqueles que deveriam pedir-te perdão e não se decidem a fazê-lo. Perdoa-me, Pai, e abençoa meus propósitos para o dia de amanhã. Que ao despertar me domine um novo entusiasmo. Que o dia de amanhã seja um contínuo sim numa vida consciente. Boa noite, Pai. Até amanhã.